Peraí. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero me apresentar. Eu sou José Viana de Moraes e a partir de hoje eu quero compartilhar com você, através desse canal do YouTube, a Palavra de Deus, as Escrituras, a Palavra de Deus, para que ela seja divulgada ao mundo, né? Então, e hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre a vinda de Cristo, que está registrado no livro de 2 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Eu vou ler aqui bem rápido para a gente poder meditar um pouquinho nela e falar umas palavras. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aqui a gente já observa que Paulo, instruindo aos Tessalonicenses acerca da vinda de Cristo, então a gente sabe que no mundo que estamos vivendo hoje, tantas as coisas acontecendo, a gente precisa lembrar isso, lembrar o povo, advertir o povo acerca dessa vinda de Cristo, mas explicar corretamente como que vai se dar a vinda de Cristo. Porque a gente vê por aí na mídia muitos falando do arrebatamento da igreja, muitos falando da vinda de Cristo, mas de uma versão diferente, que não está encaixando com as escrituras sagradas. E a gente vê que Paulo aqui, ele pede aos irmãos que não se preocupem com as pessoas que morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar também. Mas eu quero dizer que aqui no capítulo, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo também já relembra os irmãos, advertindo eles acerca da vinda de Cristo. E ele diz aqui no capítulo 2 da segunda epístola que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então ele diz que Cristo vai vir, mas tudo vai ter um porquê. E se o anticristo não manifestar, a vinda de Cristo não aconteça. Porque para acontecer a vinda de Cristo, o anticristo vai se manifestar primeiro. Então a Bíblia chama de o homem do pecado, né? E quando se levantar o homem do pecado, porque hoje o Cristo que está aqui hoje, ele vive na terra, ele vive em nós, ele vive na minha vida, ele vive na sua vida, então ele detém o anticristo. E por isso o anticristo não se manifestou ainda. Tá? Então a igreja não vai ser arrebatada enquanto o homem do pecado, como diz aqui, como diz o apóstolo Paulo aqui nas escrituras, enquanto o homem do pecado não se manifestar. Então a vinda de Cristo será precedida do anticristo, o homem do pecado, diz as escrituras. Então, e lembrando a vocês também, que eu quero lembrar vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, que o próprio Mateus, escrevendo aqui as palavras de Cristo, ele fala do joio. Nós temos aqui uma parábola, Jesus explicando aqui a parábola do joio e do trigo. A gente observa uma coisa que no capítulo 13 de Mateus, o versículo 30, eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor, que diz assim, no versículo 30, deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então a gente pode observar uma coisa aqui, que
como o pessoal fala que o arrebatamento da igreja vai ser antes, mas aqui o próprio Cristo explicando a parábola do joio, ele disse que o mal vai ser tirado primeiro. Então o mal vai ser tirado primeiro do meio da igreja, depois que a igreja vai ser arrebatada. Então não vai ser a igreja primeiro, primeiro tirar do mal. É por isso que ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz lá no livro de Noé que veio o dilúvio e levou a todos. Levou quem? Levou os ímpios. E Noé permaneceu na arca com a sua família e foram salvos. Então aqui está a explicação bem clara. Nós não vamos prolongar esse vídeo não, a gente vai já parar por aqui, mas agora eu estou iniciando esse canal e vou trazer mais estudos bíblicos aqui, mais palavra, e vou trazer um estudo completo sobre o arrebatamento da igreja. Em breve estarei colocando aí no ar esse estudo em breve sobre o arrebatamento da igreja, detalhe por detalhe, como diz as escrituras, tá? Então, mas eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo aí com os seus amigos, parentes, para que a palavra de Deus seja divulgada ao mundo todo, porque todo mundo precisa de saber disso. E muito obrigado e fique com Deus.